Por que a história de um jovem bilionário que se veste de morcego para combater o crime é tão atraente? O que essa história, a partir do superpoder implicado, a riqueza, diz sobre nossa organização social atual? É sobre essas questões que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, bora lá! O Batman é um dos personagens mais rentáveis do mercado da cultura pop, daqueles personagens decorrentes do universo dos quadrinhos. Tem mais de 80 anos de existência e já protagonizou diversos filmes, seriados, desenhos, além de estampar uma infinidade de produtos de uso cotidiano, desde as tradicionais camisetas até louça, prataria e tudo aquilo que você possa imaginar. Por que a história de um jovem milionário entediado, como diz o enunciado da Detective Comics número 28, a segunda edição em que ele aparece, é tão atraente? Bom, apenas para situar a nossa conversa, Batman é um personagem do hoje chamado gênero da superaventura, ou ainda o gênero do super-herói, né? Ele foi criado por Bill Finger e Bob Kane e surgiu no número 27 da Detective Comics de maio de 1939. Assim como muitos personagens da época, Batman foi um herói, ou um super-herói, ou um anti-herói, né, dependendo da fase, né, criado a partir de elementos de diversos personagens que deram certo. A maioria desses personagens era oriunda das pulps, das revistas baratas de ficção científica da época e que faziam muito sucesso, né, como Doc Savage, Sombra, que, por sinal, serviram de influência para Jerry Siegel e Joe Shuster, por exemplo, criarem o Superman alguns anos antes, né? Além, então, de muitos outros personagens aí das pulps, né? Bom, como o foco aqui não é discutir por detalhes o contexto criativo do personagem, né? E caso você queira um vídeo assim, deixa nos comentários, eu quero só ressaltar aqui a premissa básica daquilo que virou o tropo narrativo do personagem ao longo das décadas, tá certo? E a premissa básica é a seguinte: um jovem milionário, Bruce Wayne, vê seus pais serem assassinados na sua frente, quando criança, quando adolescente, e traumatizado decide, por vingança, que depois vira justiça, né, combater o crime com os recursos de que ele dispõe. Além dessa premissa básica, também vale ressaltar que o Batman é um personagem que não possui superpoderes, mas que é considerado super-herói por estar inserido no universo fantástico da superaventura, né? Como diria meu amigo Nildo Viana, professor da Universidade Federal de Goiás. Seu principal superpoder é a riqueza. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. Que possibilita quase que recursos ilimitados para o combate ao crime, né? Também é, além disso, um ser humano aprimorado, né? Física e mentalmente, quase que ao máximo possível, né? Com artes marciais, artes de lutas diversas, na verdade, técnicas de investigação, dedução, disfarce, né? Entre um monte de outras coisas. Ou seja, é um ser humano que canalizou mente e corpo para aprender tudo o que for possível para realizar a missão que ele colocou para si mesmo. E essa determinação ela é um mote muito atraente, né? Além da riqueza, claro. Ao longo das mais de 8 décadas de histórias, Batman teve diversas versões, posições, tônicas, né? Do camp para o noir, do policial ao gótico, e cada elemento posto por roteiristas, desenhistas, pelo corpo editorial, pelos mandantes do negócio, né? E que teve aceitação por parte do público, né? Acabou conferindo mais tridimensionalidade ao personagem e a sua psique. Um trauma forte o bastante para criar uma personalidade alternada deixa a Num vítima... mundo onde regras normais de certo e errado não mais se aplicam. Exatamente. Como você. Mas por que esse personagem que não voa,
não é super forte, não consegue enxergar através das paredes, não é necessariamente bonito, apesar de que no cinema o pessoal tende a escolher atores bonitos ou mais ou menos bonitos, né? Tá tão enraizado no nosso imaginário ocidental. A gente poderia dizer que são vários os elementos, mas eu quero destacar aqui alguns deles que conversam entre si para reforçar aqui a minha hipótese, né? A minha suspeita, que é também o título desse vídeo. O Batman, ele fascina porque ele é a incorporação de um fetiche alimentado e propagandeado pelo capitalismo. Ele é a consolidação e a aspiração dos valores que movem e engendram o sistema econômico que organiza a nossa sociedade, né? Valores estes transvestidos, então, em um personagem ficcional, um rico que se fantasia para bater em bandidos na rua. Por que o Batman é um fetiche do capitalismo? Essa é a pergunta que eu vou responder agora. E eu vou desdobrar minha resposta em duas partes. Vou começar trazendo ilustrações a partir das lógicas do universo ficcional do personagem e, em seguida, apresentar o que significa dizer que o Batman é, então, um fetiche do capitalismo. Em primeiro lugar, o Batman é alguém muito rico. 7 milhões. Algo equivalente a Elon Musk da Tesla, o Jeff Bezos da Amazon, ou no contexto brasileiro, equivalente a Eduardo Luiz Saverin, co-criador do Facebook, Jorge Paulo Lemann, né? Claro que, segundo a Forbes, o Bruce Wayne até seria um pé de chinelo ao lado desses caras, mas no universo ficcional dos quadrinhos ele é comparável aos grandes dos Estados Unidos. De todo modo, para não fugir do ponto, a riqueza é um sinal de poder. E a propaganda do capitalismo é que a riqueza é um poder acessível a todas as pessoas. E esse é o elemento mais atraente no Batman e que possibilita nós, eu e você, nos identificarmos com ele. Se o poder de voar pode parecer impossível, a possibilidade de nós trabalharmos duro para termos um avião, um carro tunado, é bem mais real, pelo menos em tese, né? É possível aprender artes marciais, é possível estudar ciências criminais, ou seja, o Batman pode ser qualquer pessoa porque todas possuem condições de se tornarem ricas e estudarem aquilo que elas desejam, aquilo que as move. E mesmo se você não tem a sorte de nascer num berço de ouro, você pode trabalhar duro, ter uma ideia que pode dar certo, abrir uma empresa, né, entre outras coisas. Ao menos a lógica do capitalismo quer incutir essa ideia na gente. O sol nasce para todas as pessoas, não é isso que diz o ditado? Mas a gente sabe que na prática, na realidade, no dia a dia, não é bem assim. Em segundo lugar, o fato de o Batman ser alguém muito rico acaba o contrapondo com o oposto da riqueza, a pobreza. E mais ainda, a pobreza como criminalização. Apenas bem pontualmente as histórias questionam problemas sociais ou mesmo a origem da desigualdade, né? E a pobreza é comumente retratada como um dado da realidade, é naturalizada. Afinal de contas, se há uma pessoa muito rica, haverá milhares e milhões de pessoas que não serão, né? Ou que não são, né? O mundo é assim que as coisas funcionam, né? Nem todas as pessoas podem ser ricas, né? E as condições também não são as mesmas, né? As facilidades não são as mesmas, os acessos não são os mesmos, né? Só que o capitalismo diz, não, tá aí para todo mundo, né? E ao enfatizar a riqueza e o poder que ela proporciona nas histórias do Batman, há na verdade um mascaramento das estruturas geradoras das desigualdades e há também um exercício de moralização das assimetrias sociais, né? Se você é pobre é porque você não batalhou o suficiente, né? Porque você não se esforçou, ou enfim, ou seja, a questão é moralizada, né? Não se identificam as estruturas que causam as assimetrias sociais.
Pra mim? Seu paletó. Beleza. Em terceiro lugar, não há uma preocupação com a diminuição das assimetrias, mas sim com a defesa da propriedade privada. E essa ideia ela não é minha, mas é do Humberto Eco, né, do artigo Mito do Superman, em que ele discute os heróis da superaventura, né, num artigo compilado lá na coletânea Apocalípticos e Integrados. Né. Para retomar o que eu disse sobre o super-herói na minha tese, lá na época do doutorado, né, em seus aspectos narrativos míticos, a gente poderia dizer que o Batman faz uma inflexão da ideia do herói grego, mantendo uma roupagem valorativa que está associada ao herói grego, mas alterando seu conteúdo em defesa da propriedade privada. Ou seja, o que está em jogo não é o bem comum, como é no heroísmo clássico, da comunidade como um todo, mas sim da comunidade que tem bens. Os ricos têm cada uma. É por causa de tanta grana. Olha só o espelho. Ele deve ser muito vaidoso. Em outras palavras, ao lutar contra o crime do jeito mais ordinário possível, bancando o policial, ele está, no fundo, protegendo o próprio patrimônio. Está protegendo a sua própria comunidade, a comunidade das pessoas ricas. Em quarto, o Batman é alguém muito rico que não está sujeito a alguém. Sabe aquela máxima, você sabe com quem está falando? Ao bancar o vigilante, ele está atuando à margem do Estado. Ele não está sujeito às regras, às leis, punições da sociedade como um todo. Ninguém faz justiça com as próprias mãos nesta cidade. Entendido? E é por isso que ele usa máscara também. Não é só para esconder a identidade ou fazer aquela firula de dizer o Batman é minha identidade. Mas é porque, fazendo isso, ele não está sujeito às regras. E nessa direção, as histórias acabam reforçando a ideia de um Estado fraco, né, ineficiente, que não dá conta de questões como segurança, que é a pauta principal das histórias, mas também de um Estado que não dá conta de questões como saúde, emprego, corrupção, né, que se manifestam também nas histórias. Em quinto, nas histórias, os estudiosos e os cientistas são retratados comumente como pessoas loucas, pessoas más. Genial! Contemplem a máquina de matar ideal! Eu chamo essa criação de Bane. Isto é, alguns dos principais vilões do Batman são pesquisadores e estudiosos, né? A Pamela era venenosa, o Victor, né, Senhor Frio, o Jonathan Crane, né, o Espantalho, Harley Quinn, a Arlequina, Hugo Strange, Kirk, né, lá o morcego humano. Ou seja, conhecimento em excesso pode ser malévolo. E no fundo você não precisa estudar muito para se tornar rico e se dar bem, né? E quem são comumente os vilões nas histórias do Batman? São cientistas, em sua maioria, promotores públicos, ladrões, gangsters, reis do crime, outros ricos, né? Além de doentes mentais. E, na verdade, a ideia de uma doença mental, ou antes também de um distúrbio psicológico, é o fio condutor da vilania do Batman, né? E em algumas fases do personagem, né, ou em algumas histórias épicas, é também o fio condutor da psique do próprio personagem, né? Em síntese, o Batman é um fetiche do capitalismo porque o Batman é um produto que, além de ser uma mercadoria engendrada nas lógicas de acúmulo do capital, é um bem simbólico, uma ideia, um valor superestimado que é motivo de adoração pelo sujeito comum, por nós, pessoas, eu e você, né? Ele não vale pelo que ele é em si, em essência, digamos assim, uma história, mas pelo valor que ele traz, pelo que sua história traz. E isso é que é fetiche na lógica do capitalismo, um produto que não vale pelo que ele é, mas sim pela carga simbólica, pela ideia, pelos valores que lhe foram atribuídos ou que são atribuídos. E são esses valores, essa carga simbólica que é comercializada, né? É tipo a compra de um carro, né? Ninguém compra um carro
e escolhe um determinado modelo e paga por ele pelo que ele efetivamente vale em termos de produção. Mas o faz a partir dos valores que ele traz, né? Que o carro traz. Eu quero um carro. As gatas gostam. Posto de outra maneira, na definição de um preço de um carro não há apenas o custo da produção, os impostos, o lucro da empresa, o lucro dos intermediadores, mas do quanto simbolicamente aquele modelo vale. Ou seja, na hora de estabelecer o preço de um determinado carro, o pessoal faz um levantamento de quanto as pessoas pagariam por ele. Não quanto elas têm para pagar por ele, mas até quanto elas estariam dispostas por pagar por aquele modelo. E quais são os valores incutidos nas histórias do Batman e naquilo que o Batman representa? Ou, em outras palavras, o que as pessoas estão comprando e aspirando em termos de valores ao comprar uma história do Batman, ao se envolver com uma história do Batman ou um produto que o representa. A própria lógica que engendra a sociedade capitalista atual, né? No fundo é isso. E nessa direção, Batman acaba sendo uma metáfora de nós mesmos. Uma pessoa presa em sua própria caverna, ocupada com o próprio trauma que a criou. Enfim, são aqui apenas algumas provocações para pensar esse personagem fascinante, pensá-lo um pouco fora da caixinha e tentando identificar e compreender em linhas gerais a partir dos elementos estabelecidos ao longo dos 80 anos do universo ficcional do personagem, né? O que afinal de contas a história está contando e o que afinal de contas a história está contando sobre a nossa sociedade, sobre o nosso contexto e o quanto isso acaba retroalimentando a gente e retroalimentando os valores do nosso contexto atual e das lógicas de funcionamento de nossa sociedade atual. De todo modo, o Batman é sim um personagem fascinante, muito, muito rico. Não é uma questão de dinheiro. Sabe o que é? Estou comprando o hotel. Rico aqui em termos de riqueza narrativa, né, muito bem trabalhado e que também me acompanhou durante grande parte da minha vida, sobretudo por conta das histórias ali do final da década de 80 com o Jason Todd por aí vai. São as histórias que estão no meu imaginário. E afinal, como um bom leitor de quadrinhos, como eu sabia que eu não havia vindo de um outro planeta e como eu sabia que seria muito difícil um mago me fornecer uma palavra mágica, o jeito foi pensar então na possibilidade de tentar ao menos ser rico, né? Mas isso também acabou não dando certo, né? O jeito então é pensar como o Gavião Negro, né? E deixar para imaginar aventuras para uma próxima vida. A gente se vê num próximo vídeo. Detective Comics número 33 de novembro de 1939. Batman. Como a lenda começou. Cerca de 15 anos atrás, Thomas Wayne, sua esposa e seu filho estavam voltando do cinema para casa. Ó, o que é isso? Um assalto, cara! Passa o colar, moça! Deixa em paz, seu... Ah! Você pediu por isso! Thomas! Ah, você o matou? Socorro! Polícia! Isso vai calar a sua boca. Os olhos do menino se arregalam com terror e choque enquanto ele presencia a terrível cena. Pai! Mãe! Eles estão mortos.